Ok. Então, estamos gravando. Então, vamos orar, agradecer ao Senhor. Na verdade, né, hoje já não é exatamente Sukkot, né, porque já estamos na festa do 8º dia, que o Senhor determinou. Daqui a pouquinho nós vamos estar lendo. E essa festa, então, do 8º dia, é também uma solenidade, né? E ela vem ligada, né? E a gente vai falar sobre ela, mas eu vou falar um pouquinho também de Sukkot. Então, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Senhor, por mais uma semana que se inicia e pela oportunidade de celebrarmos, Senhor, festa a Ti, Senhor. A Tua festa, Senhor. Todas as festas que o Senhor instituiu, Senhor, que são importantíssimas para marcar o calendário relativo, Senhor, ao Teu plano salvífico para a humanidade. Assim como as primeiras festas de primavera, os acontecimentos em relação à primeira vinda de Jesus, Yeshua, eles se deram dentro desse calendário, de igual modo será também agora nas próximas festas de outono, que diz respeito à volta de Jesus, e que nós possamos estar preparados para isso. Então, Senhor, neste momento eu também já abençoo, Senhor, todos aqueles que já estão, Senhor, nessa live, participando, que o Senhor esteja também dando um dia diferente, que o Senhor visite com a tua unção, trazendo esclarecimento, despertando, dando também, Senhor, estratégias e sabedoria, porque para esse tempo, Senhor, que vai se aproximando da tua volta, nós precisamos muito de sabedoria, de discernimento para nos conduzir. Assim, Senhor, também abençoa Israel, abençoa Abraão, Isaque e Jacó e todos os seus descendentes espalhados na face da terra. Eu abençoo a nossa nação, o Brasil, abençoo o nosso presidente, todos os 3 poderes, Senhor, também coloco diante de Ti a nível federal, estadual e municipal. Abençoo o Teu povo, também a igreja, Senhor, espalhada pela terra. Senhor, e abençoo todos que estão conosco aqui nesses estudos do Sheriná e aqueles que, Senhor, têm buscado, Senhor, compreender as raízes, restaurar, Senhor, que também tenham essa oportunidade e que os olhos, Senhor, do entendimento de cada um seja aberto. Abençoamos também a família de cada um, todos os nossos familiares. E desde já também eu quero, Senhor, debaixo, Senhor, dessa unção, Senhor. Senhor, temos aqui uma sucá mais ou menos montada, estamos aqui debaixo dessas palmeiras, apesar de estar na sala de casa, porque não foi possível fazer de forma diferente, mas estamos fazendo aqui não como uma obrigação ritualística, mas com muita alegria no coração, para lembrar e para trazer a unção que nós reconhecemos, Senhor, a unção poderosa que há quando nós estamos em obediência aos teus preceitos, Pai, naquilo que o Senhor tem determinado, Senhor, para nós. Senhor, muito obrigado. Ó Pai, que o Senhor esteja, sim, ministrando, Senhor, na vida de cada um. E eu também quero, nesta hora, orar também, declarar cura, declarar saúde, que a chuva de bênção do Senhor venha sobre a sua vida e sobre a tua casa, a Shalom, que é completa, que traz saúde, que traz prosperidade, que traz crescimento espiritual, material. Em nome de Yeshua HaMashiach, seja abençoado, seja abençoada, seja curado. Você que está aqui, você que vai assistir depois, esteja recebendo esta bênção da parte do Senhor, conforme Ele tem revelado e ordenado pela Tua palavra e tem concedido esta autoridade à igreja, ao povo de Deus, assim como tem concedido
a Israel, pelo temor a ti, pelo poder do nome poderoso do nosso Deus eterno e de Yeshua HaMashiach, seu Filho, o Messias, nosso Senhor e Salvador. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Bom, vou ver se eu consigo compartilhar uma tela aqui com vocês do texto bíblico. Deixa eu... Na verdade, eu tenho que sair dessa tela grande. Deixa eu fechar isso aqui. Curso de sistemas baixos, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos lá, eu consegui abrir, agora deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela, senão eu vou ler aqui mesmo. Já estou suando aqui. Está vendo? Está vendo? Está aparecendo a tela para vocês aí, não está? Sim. Está muito pequeno? Não. Deixa eu ver aqui o negócio. Está aparecendo a propaganda aqui. Melhorou? Vocês estão conseguindo ler? Dá sim. Acho que é só a Fabiane que está enxergando no dele. Não, dá para ler aqui. Eu queria que a tela saísse grande, mas ela não sai. Acho que teria que fazer alguma coisa aqui, não sei. Bom, vamos lá. Levítico 23, eu vou ler primeiro aqui o início, que a gente sempre lê, porque é importante que fique sempre claro, né? Fique sempre claro que estas festas, elas não foram inventadas. Ah, Moisés inventou essas festas, os judeus inventaram essas festas. Não. Essas festas foram ordenadas pelo Senhor. E nós vamos ver, como a gente já tem aprendido através do estudo das festas em geral e das outras festas, nós já temos visto que o Senhor, ele criou esse calendário de festas justamente porque ele quer mostrar ao mundo, não apenas a Israel, mas ao mundo todo, à humanidade, como ele planeja oferecer a redenção. Então, as festas bíblicas, principalmente nós, cristãos, né, nós tínhamos mais que celebrar, porque nós conhecemos a Yeshua, a Jesus de Nazaré. Nós cremos que ele é o Messias de Israel, que veio na sua primeira vinda e que agora está voltando. Então, mas porque nós rejeitamos, porque fomos ensinados de uma forma errada, na verdade, ao longo dos séculos, né? Nós rejeitamos, de um modo geral, como igreja, e perdemos essa grande oportunidade de compreender o calendário de Deus sobre o seu plano de salvação. E agora nós estamos chegando aos tempos chamados, né, a era messiânica, no sentido de que está muito próximo, né?
E nós estamos vendo os sinais. Os judeus também, mesmo os judeus não seguidores de Yeshua, eles também conhecem os sinais porque eles têm as escrituras. O Novo Testamento ele não é uma escritura que descarta o Primeiro Testamento. Então, a gente até prefere dizer Primeiro Testamento, Segundo Testamento, do que Velho e Novo, porque a Bíblia ela é íntegra, é uma coisa só. Mas se eu jogar fora a primeira parte, ou disser, não, isso é uma história passada, isso é só para saber. Então, eu perco toda a revelação que o Senhor traz, inclusive nessas festas. Então, também os judeus religiosos, e não apenas os seguidores de Cristo, eles estão atentos aos sinais no mundo e eles sabem que a era messiânica está aí. Eles sabem que o Messias está vindo. Agora, para eles, né, aqueles que ainda não seguem, né, a Yeshua, é a primeira vinda do Messias. Mas nós que temos a Yeshua, Jesus, como o Messias de Deus, enviado para a salvação da humanidade, para trazer redenção, nós sabemos, nós cremos que é a sua volta, é a sua segunda vinda, mas mesmo assim, no meio da igreja, muitos estão dormindo, não estão ligados nesses acontecimentos. E um dos motivos que levou, ou que tem levado a igreja, durante séculos, a ficar adormecida em relação à volta de Jesus, ou então a passar alguns erros, como muitas marcações foram feitas, Jesus vai voltar agora nesse ano, tal, e aí desacredita os outros. Tá? Muito disso é por falta de conhecimento da própria revelação bíblica. E uma das coisas que traz uma revelação muito perfeita sobre esse calendário salvífico do eterno nosso Deus para a humanidade, por meio do seu Messias, é justamente esse calendário das festas bíblicas. Então, quando nós começamos a realizar, a aprender, nós somos enriquecidos com isso. Então, aqui o comecinho diz, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as solenidades do Senhor, né? Já expliquei de outras vezes, né? Essa palavra é moedim, né? Que ela pode ser traduzida, sim, como solenidades, ou moed, né? Solenidade no singular, festividades, mas elas também podem ser traduzidas, né? Essa palavra moed, essa raiz dessa palavra, como encontro marcado. Então, é um encontro marcado do Senhor. Então, as festas são os encontros marcados do Senhor com o seu povo. Com que povo? Somente com Israel? Não. Com Israel, né? Os judeus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e com todos nós que cremos em Yeshua como sendo descendente de Abraão, de Davi, que fomos enxertados nessa oliveira. Nós não somos o Israel espiritual e Israel perdeu a vida. Isso não existe. Essa teoria da substituição é a maior falácia que foi inventada e lançada nos meios cristãos, em todas as linhas. E nós temos que parar com isso, temos que voltar para as raízes, voltar para a palavra. O Israel é um povo escolhido de Deus, tem as promessas, aquilo que é para se realizar, vai se realizar, a escolha de Deus, né? Ela, como diz os tons, né? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11, né? A escolha de Deus, ela não é descartável, agora não é mais escolhido, não é mais, agora a igreja é que está no lugar. Não, essa doutrina que veio de uma teoria errônea, ela é até uma doutrina
maligna, podemos dizer, porque está contra a palavra. Se você estudar a palavra na sua raiz, inclusive, se você começar a compreender o Novo Testamento como ele deve ser compreendido, você vai ver que esse não é um ensino nem de Jesus, nem de Paulo, que as pessoas gostam de atribuir isso a Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem nenhum dos apóstolos. Então, nós precisamos restaurar isso. Precisamos restaurar as raízes da fé. E nós temos nas festas uma grande oportunidade de fazer isso, porque nós podemos ver nas festas a revelação da pessoa de Jesus e Yeshua, que nós cremos que é o Messias de Deus. Então, para nós, cristãos, para nós, né, que cremos em Jesus, nós somos enriquecidos com esse conhecimento e, mais ainda, conhecer as festas e o seu significado e aquilo que está trazendo profeticamente, faz com que nós nos preparemos para a volta de Jesus. Quantos estão despreparados? Quantos? Quantos estão vivendo de qualquer maneira? Quantos não estão preparados para ficar de pé? Jesus falou, porventura, quando o Filho do Homem voltar, será que ele achará fé na terra? Ora, Jesus não ia falar uma coisa dessa à toa. E os dias que nós vivemos atualmente são dias assim, dias difíceis. As pessoas têm uma fé muito superficial. Muitos estão vivendo apenas o social da sua fé. Vão à igreja e tal, mas você não encontra firmeza na hora da batalha, na hora da luta. Cadê a firmeza? Vamos aprender, inclusive, com os nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, mas eles estão firmes. Há um pequeno grupo, por exemplo, lá no Afeganistão, orando, clamando. Eles disseram, não, nós não vamos sair daqui agora, porque se a gente sair, quem vai estar intercedendo aqui? Isso é realmente firmeza de fé. E muitas vezes o crente, o cristão, né, por muito menos ele já quer debandar. E aí bota a culpa no pastor. Pode até ser que o pastor tenha alguma culpa, mas ele é um homem, é ser humano, está sujeito a errar. Mas vai botar a culpa em Deus. E muitos querem botar a culpa em Deus. Tá? Então, é preciso que nós nos firmemos e as festas nos ajudem. E a primeira festa, na verdade, é o Shabat, 6 dias de trabalho mas o 7º será sábado de descanso do Senhor, santa convocação, nenhum trabalho farei, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as suas santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Então, nós temos aqui nesses 4 primeiros versículos, com clareza, revelado que as festas são do Senhor, para o Senhor, e tem o tempo determinado pelo Senhor. Então, por que mudar o dia da festa? Por que mudar o dia da Páscoa, do Pêssego? O dia é esse aqui marcado, que é a primeira festa depois do sábado que vai falar aqui é a Páscoa, o Pêssego, no 14º dia do mês de Nissan. Né? E cada festa tem a sua data marcada, assim como o Sukkot, tivemos os 7 dias, terminou ontem, hoje já é a solenidade do 8º dia. Nós vamos ler aqui para você poder entender, no recursos baixos, baixo desempenho, não sei exatamente o que está acontecendo. Que nós, a partir do verso 33, temos a festa, então, de Sukkot, ou como nós conhecemos muito, né, dos tabernáculos. Por que tabernáculo, se a palavra é Sukkot, barracas, né, sucá, barraca ou tenda?
porque no deserto, mas é que essa palavra tabernáculos, ela, na verdade, ela já é uma tradução, né? E no latim a palavra vai ser traduzida para tabernáculos e depois aqui no português nós temos tabernáculo. Mas é necessário diferenciar o tabernáculo, que era a tenda da congregação, né? Até que Salomão construiu o primeiro templo, que era onde ficava ali a arca do Senhor, a menorá, a mesa dos pães da proposição, na parte de fora, no pátio, o altar do holocausto, a bacia de bronze, então tudo aquilo ali. Então esse é o tabernáculo, ou a tenda, né, do encontro, a tenda da congregação, lugar do culto, onde a Shekhinah do Senhor se manifestava ali, né, com aquela coluna de fogo. Agora, tabernáculos, né, que já é essa derivação, essa tradução, que não é uma tradução direta, é uma derivação da palavra sucote, barracas, tendas, tá? Que é em relação a essa festa. Então, falou o Senhor a Moisés de Israel, dizendo, aos 15 dias deste 7º mês, que também expliquei isso na festa de Rosh Hashanah, esses dois calendários, o calendário religioso, o calendário cívico, esse mês de Tishrei, no calendário cívico, tornou-se o primeiro. Eu expliquei isso na festa de Rosh Hashanah, e eu tenho um vídeo no YouTube explicando isso, né? E aqui mas em relação ao calendário religioso, esse é o 7º mês. Então, os 15 dias deste mês 7º será a festa, aqui na Almeida de Sukkot, ou a festa de Racas. Ao Senhor celebrareis por 7 dias. No trabalho servil farás. Então, o primeiro dia é um feriado solene, por exemplo, para quem está lá em Israel, né? E no 7º dia também. E depois, no 8º dia, que já é outra festa, né? Uma complementação, é também outro feriado solene. 7 dias oferecereis oferta durante 7 dias, é tempo de oração, de dedicação, de busca. E aí chega a festa do 8º dia, celebração. No 8º dia tereis novamente o quê? Santa convocação. Oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É novamente um dia de feriado. O trabalho, né, ele não é permitido, porque é para consagrar direto ao Senhor. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santas convocações. Aqui, em Levítico, é o início da explicação, nós temos em outras partes, e a gente vai procurar esses textos para estar trazendo essa base aqui. Eu vou fechar essa parte aqui, esse compartilhamento, porque abrindo aqui direto, está... Não vou compartilhar outra, não. Está dizendo aqui... Vou pausar aqui, eu vou interromper, porque essa imagem aqui não está ficando muito legal. Voltamos aqui para a nossa tela. Bom, então vamos lá. Festa de Sukkot, né? Festa das tendas, festa das cabanas. Então, vou ler aqui com vocês algo que eu separei aqui, coloquei aqui no comentário. Ok. Deixa eu falar agora logo do Lulav. Está aqui, vocês, alguns já conhecem, outros não, o nosso Lulav aqui. Deixa eu pegar aqui. O Lulav, daqui ele passou, né, a ser chamado assim, deixa eu focalizar aqui para vocês. Está. Na verdade, o Lulav é a palmeira, mas aí todo esse ramo que é montado aqui com essas folhas mais o etrog, né? Então, passou a ser chamado lulav. Durante os 7 dias, os judeus desenvolveram esse costume, essa tradição, com base aqui no texto
ervas ou das plantas que o Senhor determina pegar e separar para esse dia. E eu vou ler aqui agora. Aqui está. Olha só, o Senhor fala também que essa é uma festa importantíssima e é para todas as gerações. Todas as gerações. E que o Senhor, através dessa festa, ele também, através dessas obediências, ele vai derrotar os inimigos do seu povo. Aqui está. Verso 39 agora. No entanto, no 15º dia do 7º mês, quando tiveres juntado o produto da terra, porque esta festa ela não poderia ser realizada lá no deserto, como o Pêssego começou a ser realizada, por exemplo, Matizou. Por quê? Porque ela dependia da colheita e eles ainda não estavam, né? Até quando eles entraram o primeiro ano, eles não tinham produção ainda. Depois eles vão produzir, né? Para depois colher. Então o Senhor está dizendo: quando vocês tiverem juntado o produto da terra já juntou, ou seja, já é a sua colheita, é o fruto da sua colheita. Então essa festa, assim como acontece com as outras também, é uma festa para gratidão. E a gratidão pela colheita, a natureza dessa festa é que ela, além de ser uma gratidão pela colheita desse período, da festa de outono, ela também é uma gratidão pelas colheitas do ano todo. Por quê? Porque mesmo produtos que começaram lá na primavera, muitos agricultores ainda têm eles nos seus campos. Muitos ainda têm a cevada, ainda têm o trigo lá de Shavuot. E aí, quando chega aqui, as outras coisas que ainda não tinham ficado pronto, não tinha amadurecido, começa a amadurecer. Então, nós temos amêndoa, né? Temos a azeitona, temos as uvas, temos ali na nossa mesa de frutas, nós temos ali a romã, né? Tem o figo. Aqui, claro, eu coloquei outras frutas também que nós temos aqui no Brasil. Coloquei banana, tangerina, laranja, né? São frutas nossas aqui do Brasil, mas nós temos aqui as frutas características desse período. Então, nós temos ali uvas, romã, né? O etrog, amêndoa, azeitona. Nós temos ali o pão, simbolizando também o trigo. Então, esse tempo é um tempo de muita fartura. Então, é um tempo de gratidão, trazer as primícias dessa colheita. E qual o objetivo dessa festa determinado pelo próprio Senhor para o povo de Israel? Era que, fazendo assim, eles seriam abençoados em todas as suas colheitas. Ah, mas e aquele que não planta, ele cuida de gado? Ele vai ser abençoado também na produção do seu gado. Aí aquele que trabalha com outro, ele vai ser abençoado. E para nós hoje, você não trabalha com colheita física assim, mas a sua colheita é o fruto do seu trabalho que Deus te deu. Seja o trabalho com a mente, né? Numa área intelectual, dando aula, sendo executivo, seja o trabalho num comércio, seja o trabalho na lavoura mesmo, seja onde for. Então, é para receber essa bênção de Deus. Aí diz aqui: guardem a festa por 7 dias. O primeiro será de descanso absoluto e o 8º dia também, que é este que nós estamos. Mas já no primeiro dia
já apresenta esse molho chamado lulave. Aí diz, pegue frutos selecionados, né? Esses frutos selecionados são também traduzidos como da árvore formosa, que os sábios judeus eles interpretam como sendo o etrog. O etrog é uma fruta cítrica, né? É a cidra da cidreira. Existe a cidra, um tipo de maçã, e a cidra, que é uma fruta assim, que aqui nesse caso eu estou usando o limão siciliano, que nas festividades aqui no Brasil muitas vezes se usa, porque nós não encontramos, né? Em termos assim de sabor, que é cítrico, então eles tornam um pouco parecido. E aí fala, os ramos de palmeiras ou de tamareira, que era o mais comum lá. Então tem aqui esse fechadinho, né, que tem um significado. Galhos espessos, que são esses que têm a folhinha que vão sempre assim de duas em duas, que é a radaça, que é a murta. E o salgueiro, aqui está os galinhos de salgueiros do rio. E durante os 7 dias, então, os sábios judeus, eles entendem que aqui está falando para trazer durante os 7 dias, então, durante os 7 dias, quando eles vêm para comemorar dentro da barraca, né, fazer suas refeições ali na sua barraca, alguns até durante aquela semana ficam lá, dormem, geralmente os mais jovens. É muito interessante, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de 2 anos celebrar a festa de Sucote lá em Israel, nas ruas de Jerusalém. E aí você olha aquelas casas com seus quintais, todo mundo constrói a sua sucá na frente da sua casa, alguns fazem de madeira de um lado, o outro lado as cortinas, e o teto sempre é como é recomendado. Mais adiante tem a instrução como fazer. Então, com folhas de palmeiras, de tamareira e de outras folhas, às vezes bambus assim, tal, de modo que a pessoa possa estar ali e ver o céu, porque a finalidade é lembrar da peregrinação lá no deserto, onde eles dependiam totalmente de Deus para guardá-los naquela jornada, e eles também estavam sempre contemplando a presença de Deus. Então, o Senhor diz, por que vocês vão, durante esses 7 dias, morar em cabanas? Ele diz, para vocês lembrarem e para contarem para as gerações seguintes, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, como Deus fez vocês morarem em cabanas durante esses 40 anos de peregrinação, mas como ele cuidou de vocês. E lá em Deuteronômio vai falar, durante todos esses anos, seus pés não se incharam, seus sapatos não gastaram, suas roupas. Ou seja, o Senhor foi operando o milagre. E era monta a cabana, desmonta a cabana. Por quê? A nuvem do Senhor é que dizia a hora de partir e a hora de acampar. Então, às vezes, podia ficar bastante tempo, às vezes, podia ficar menos tempo. E isso é para falar da fragilidade, da dependência, porque atualmente, às vezes, a pessoa, né, vai se esquecendo, fica muito materialista, fica muito focado ali na sua casa. Deus deu a oportunidade, às vezes, de ter uma casa muito boa, com todos os recursos, nada contra. Deus deu, você usufrua, mas muitas vezes a pessoa pode se esquecer, deixar de ser humilde. Essa festa também é um apelo do próprio Espírito de Deus para que nós não abandonemos a humildade. Nós vamos ler lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer, ele começa dizendo no versículo anterior, Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes.
Então, ele dá uma exortação, é uma exortação muito importante. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas Deus resiste aos soberbos, dá maior graça aos humildes. Então, a festa também de Sucote, ela nos dá essa oportunidade de lembrarmos. A outra questão que vai falar para nós da nossa fraqueza e da nossa dependência de Deus é também a comparação. A cabana frágil da festa de Sucote, que é para lembrar o tempo em que Israel peregrinou pelo deserto, morando em cabanas, né? É para lembrar também do nosso próprio corpo. O nosso corpo é frágil como uma cabana. Ninguém pode dizer, por mais saúde que a pessoa tenha, ela não pode dizer, não, eu sou super forte, eu tenho muita saúde, eu me cuido e tal, nada vai acontecer comigo. Ninguém pode garantir uma coisa dessa. O nosso corpo humano, a nossa estrutura, ela é frágil como uma cabana. Mais um motivo de nós sermos humildes e dependentes de Deus. E aí nós vamos ler quando João, lá no capítulo 1 do Evangelho, ele vai fazer referência a Jesus e Yeshua vindo tabernacular no seu povo. Então, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou, tabernaculou. Ele passou a morar na sucá humana daqueles que creem nele. Assim como quando o Senhor manda construir o tabernáculo e diz para Moisés, eu vou habitar no meio de vocês, entre vocês, ele não está mandando construir o tabernáculo porque ele quer ficar guardadinho lá dentro da tenda e o povo do lado de fora. Não é isso. A própria raiz das palavras que são usadas mostram quando ele diz e habitarei no meio deles. Não está fazendo referência à matéria do tabernáculo. E quando ele diz habitarei no meio deles, quer dizer dentro deles. Na verdade, o verbo, né, betoim, lá ele vai dar essa conotação de estar dentro, mas não simplesmente lá dentro do tabernáculo físico, material, mas dentro de cada israelita, dentro de cada um daqueles que estavam seguindo, temendo, crendo. Assim como, por meio de Jesus também, o Senhor hoje, como ele fez desde aquela primeira festa de Pentecostes, onde os apóstolos receberam e foram cheios, né? Então, hoje, aquele que crê em Jesus, ele também passa a ser essa habitação. Ele também recebe essa presença, essa Shekhinah, porque é o Espírito de quem? É o Espírito de Deus. E ele vem nos encher como estava enchendo o povo lá no deserto. Então tabernaculou entre nós, tabernaculou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e habitou no meio de nós, mas, na verdade, dentro de nós, é o Espírito de Deus. Né? Então, a festa de Sucote também tem essa conotação. Sobre essas 4 espécies, né? Há uma... Deixa eu botar minha Bíblia aqui. Há algumas explicações muito interessantes, alguns ensinamentos muito interessantes que são transmitidos pelos sábios de Israel, pelos rabinos, e vale muito a pena a gente aprender. Né? Então, veja, essas folhagens aqui estão juntas, unidas, juntas, e essa outra fruta está aqui. Mas os rabinos ensinam que para cumprir o mandamento que o Senhor diz de pegar essas 4 espécies durante os 7 dias da festa e fazer a celebração ao Senhor enquanto apresenta as suas ofertas, seus sacrifícios, você deve juntá-las assim. O etrogue,
colocado aqui ao lado. E durante esses 7 dias são feitos, enquanto se faz as orações, alguns movimentos são feitos para frente, para trás, para os lados, para o alto. Ah, mas isso é misticismo, é superstição. Se você conhecer a estrutura, o significado, você vai entender que não é. Porque o significado, enquanto está se fazendo isso, cada oração é, ao mesmo tempo, agradecendo a Deus por todos os seus benefícios, inclusive desde lá do deserto, por todas as suas provisões e livramento, e, ao mesmo tempo, também pedir a bênção do Senhor para esse novo ano que vem, para que tenha uma colheita farta, né? E isso inclui, como eu falei, todos os tipos de colheita, inclusive a própria família, sua vida, sua família, os seus filhos. Então, esses movimentos eles têm esses significados. Bom, e aí algumas histórias, né? Algumas figuras que são usadas e que são muito válidas. Vamos começar, por exemplo, com uma que é muito usada, a representação. Se você pega o etrog, mesmo aqui não sendo a cidra, ele é o limão siciliano, mas mesmo ele é perfumado. E ele tem um sabor bom. O sabor desse limão ele é muito especial, ele é muito gostoso mesmo. Então, ele tem perfume, né? Cheiro, e também tem sabor. Mas, se você pegar, por exemplo, a palma, a palmeira, né? Ou a tamareiro, que é o lavo, você obtém o fruto, que é um fruto gostoso. Porém, não tem perfume. Você chega ali nas folhas da palmeira, não tem um perfume especial, não tem, mas o fruto é gostoso. Então, ele tem um fruto, mas não tem perfume. Quando você pega, então, a murta, as folhas aqui do radassim, né? Que é radas, é no singular, radassim no plural. A murta, inclusive, ela dá uma flor muito cheirosa, que aqui são as folhinhas. Ela é muito perfumada. É um perfume que, quando ela está com aquelas flores, né? Aquele perfume ele exala da casa onde está plantada e pela rua também. É muito, muito perfumado e um perfume gostoso mesmo. Mas não tem sabor. Cadê a fruta para você comer? Uma frutinha que ela dá, ela não é comestível assim. Ela até é usada para fazer algum tipo, inclusive até de essência, de perfume, mas de uma forma diferente. Não é algo saboroso que você chega e come e você nem pode. Então, ela tem perfume, mas não tem sabor. E aqui o salgueiro, né? Que é o aravá, ou aravotes, as folhas, né? Os galhos, tem alguns aqui. Tão pequenininho, né? Porque a minha muda também não está muito grande. Você não sente perfume nele, nem lá plantado. E também não tem fruto nenhum. Então, ele não tem nem sabor, nem perfume, nem cheiro, nem sabor. E aí, então, os rabinos dizem, por que, que nós colocamos juntos? Por que, que o Senhor determinou essas 4 espécies e quando a gente ora, dando a benção, agradecendo a Deus pelas bênçãos e pedindo as bênçãos para nós, para toda a família, para a nação e para tudo, e eles estão juntos também para nos ensinar uma lição. Que lição? Vamos aprender. O etrog representa aquela pessoa que ela tem fé, ela estuda a palavra de Deus, então ela estuda a Torá, ela estuda, né, toda a Bíblia, né, no nosso caso, estuda não apenas quando vai no domingo na igreja ou no sábado, não, mas ela gosta de estudar, ela dedica tempo para isso, é prioridade na vida dela estudar a palavra de Deus, buscar as coisas espirituais. Então, é uma pessoa dedicada às coisas de Deus e ao estudo da palavra, mas também ela não apenas fica dedicada ali ao estudo e esquece das pessoas que estão à sua volta e que podem ter necessidade. Não, pelo contrário, ela lembra
Então, ela também é uma pessoa que se preocupa, que faz tzedaká, que ajuda o próximo, que faz caridade, que faz boas obras, que dá um bom exemplo. Então, esse é o etrog. E o lulav? O lulav, então, que tem sabor, mas não tem perfume, é aquela pessoa que até faz boas obras, faz de tzedaká, gosta de ajudar. Ah, fulano está precisando aqui, está com uma necessidade. Você pode, claro, posso ajudar, mas a prioridade dele não é as coisas de Deus, o espiritual, tempo para estudar a Torá, tempo para buscar a Deus, tempo para se dedicar, não é a prioridade. Então, ele tem sabor, mas não tem perfume. E aí temos os hadassim, né? Hadar, essa murta, tem perfume, mas não tem sabor. Então, é aquela pessoa que gosta de estudar a palavra, que gosta, tem um culto de estudo bíblico, estou lá, vou ao monte, então se dedica, senta, pega a Bíblia, vai estudar, escreve, vai, tem. Olha, aqui vai ter uma aula aqui com o rabino, com o professor, tal. Não quero perder, está estudando, pega, compra a Bíblia de estudo, caderno, gosta muito de estudar, mas não reserva tempo para ajudar o necessitado, para ajudar, às vezes, até a própria família. Às vezes a família, fulana, não posso, estou aqui estudando a palavra. Fulana, não posso, hoje eu tenho que ir para o culto. Então, ele tem perfume, mas não tem sabor, não compartilha aquilo que está recebendo de Deus, não ajuda, não faz tzedaká, né? E temos o aravá, que é aquela pessoa que nem gosta de estar estudando a palavra, muito mal vai lá no culto de vez em quando, na igreja, ou se for um judeu lá na sinagoga, às vezes na festa, às vezes só uma vez no ano, tá? Também não se importa de, participa aqui, nós estamos fazendo aqui para ajudar, isso, não tenho tempo. É aquela pessoa desligada. Muitas vezes é aquela pessoa até um cristão nominal, ou uma pessoa, se for um judeu secular, então é a pessoa que não tem nem sabor, nem gosto. E aí, por que o etrog, que é completo, ele é colocado junto? Para compartilhar as suas qualidades. Porque a principal qualidade que o etrog precisa ter para que toda essa qualidade que ele tem, ela realmente seja útil, é a humildade. Por isso eu falei que a festa de Sukkot fala de humildade. Então, ele tem que ser humilde o suficiente para estar junto daqueles que necessitam, para influenciar positivamente. Aquele que é só um lulav, que só quer estudar, mas não se preocupa, ele acaba olhando para o etrog e eu preciso ir mudando. A mesma coisa acontece com o Hadassim, com o Aravá. Poxa, eu vou aprender com ele, vou perguntar, e ele está disposto a ensinar, ele está disposto a ajudar. Então, ele não se importa de estar junto, porque ele não vai empobrecer com aquilo. Pelo contrário, ele vai distribuir e vai enriquecer, né? Se formos usar esses termos. Então, essa é uma das comparações, e é uma comparação muito bonita, né? E que a gente precisa aprender com ela. Uma outra comparação muito bonita e muito importante compara, por exemplo, com órgãos do nosso corpo. O etrog, por exemplo, pelo seu formato, ele é comparado ao coração. Enquanto o lulav, né, que é reto, ereta, aqui no meio, é comparado à nossa coluna cervical. Né? Lá dentro da coluna está a medula. Os hadassim, cujas folhinhas são assim de 2 em 2, sempre são comparadas aos olhos. E o aravá, que a folhinha vem sozinha assim, parece uma boca, um desenhozinho de uma boca. Acho que aí não dá muito para ver, porque ele também está pequenininho. Ó, deixa eu ver se eu consigo botar. Ele está tão pequenininho aqui que... Deixa eu tirar um aqui para ver. Ó, parece uma boquinha, né? Então, é comparado à boca.
E aí o que se diz? Ora, você também precisa ter equilíbrio e unidade naquilo que você é. Por exemplo, você deve ter um coração bom, um coração obediente a Deus, mas um coração bom, porque se o seu coração for mau, a sua boca vai falar coisa ruim, não condiz com aquilo que você se apresenta como sendo. Se os seus olhos são maus, eles vão estar fazendo juízo mal de todas as pessoas, de todas as coisas, eles vão se dirigir para olhar as coisas que não são boas, as coisas que são ruins. E é isso também não condiz com uma pessoa de um coração bom. Como coluna, você sim deve procurar ser coluna, ter firmeza, mas você tem que ter cuidado para não ser soberbo. Muitas vezes nós precisamos nos dobrar. O Senhor fala, muitas vezes ele chamou a atenção do povo de Israel, inclusive ainda lá no deserto, falando até para Moisés, esse povo é dura cerviz, ou seja, não dobre o seu pescoço em humildade, em obediência, para ouvir, dobrar o pescoço assim, no sentido de ouvir, aprender, receber o conselho, receber a instrução e receber a disciplina, quando for o caso. Então, também isso aqui fala de que o nosso corpo, as funções do nosso corpo, elas refletem todas naquilo que nós somos no meio das outras pessoas. Refletem na nossa psique, na nossa alma, como nós agimos. Então, espiritualmente falando, o coração, a coluna, os olhos, a boca, tudo tem um significado. Como nós estamos vivendo neste mundo, que tipo de influência estamos dando e recebendo. Vamos olhar para o Senhor Jesus, por exemplo, o Senhor Jesus era um etrogue perfeito. E ele, o que fez? Ele sempre procurava estar junto das outras espécies. E quando ele se juntava, até mesmo lá, sentando lá na mesa de pecadores, como ele foi acusado, né? Quando ele recebeu aquele convite para jantar lá, um bichinho andando aqui. Ele se contaminou? Não. Ele perdeu a essência dele? Não. Mas o que aconteceu? A essência dele passou para aquelas pessoas ali. A essência dele passou para aquela mulher que outrora ela viveu uma vida desregrada, de adultério, mas a essência dele passou para ela e ela agora vem e derrama aquele perfume. A essência dele alcançou Zaqueu, alcançou todos os 12, alcançou todas as pessoas. Então, o nosso exemplo é Jesus. Vamos nos esforçar para ser como um etrogue, mas não é para viver aqui, eu aqui e vocês lá. Ah, não quero contato. Não. Ah, mas a gente não tem que se santificar, nos afastar do mal, separar o santo do profano? Exatamente. Quando eu falo me aproximar, é ser como Jesus. Não é ser influenciado, me comportar do mesmo jeito, mas é ser influência na vida daquelas pessoas. E então transmitir da unção de Deus que está em mim para aquelas pessoas, e elas vão ser influenciadas, elas vão ser alcançadas. Amém? Então, Jesus ele foi realmente um perfeito etrogue. E também na comparação com o corpo, se for fazer, né? E uma terceira comparação também muito interessante fala, por exemplo, por que se junta o etrogue ao molim do lulave durante a celebração da festa e durante as orações, ali as bênçãos? Para que todos lembrem de ser humildes, que o etrogue, apesar de ser uma fruta tão completa, ou de ser aquela pessoa, né, aquele crente
quase perfeito, que vive estudando a palavra de Deus e que também ajuda os outros, dá bom testemunho, tem bom exemplo, é caridoso e tal, e tal, e tal, mas tenha cuidado para não se tornar orgulhoso. Então, sempre procure olhar para os outros com bons olhos e ajudá-los. E essa outra versão diz, por exemplo, que o Aravá, que seria o mais desprezado de todos, que não tem perfume nem sabor, que seria, por uma das visões, aquele crente, por exemplo, que não se preocupa em estudar a palavra e nem participar de nada ou fazer uma boa obra. Mas, por outro lado, ele também tem um bom exemplo para dar. E qual é o bom exemplo? A humildade. Muitas vezes, essa pessoa aqui é aquela pessoa humilde, que ela reconhece as suas falhas, o seu erro, e chega diante de Deus e diz: Senhor, eu sei que eu não tenho andado como eu deveria, eu sei que eu não tenho feito o que eu deveria fazer, mas, Senhor, mesmo assim eu quero me voltar para Ti, me ajuda. É como aquele pai diante de Jesus, o Senhor fala para ele que vai curar o filho, né? E ele pergunta: o senhor pode curar? E ele diz: se tu podes crer, tudo é possível que crer. E ele responde: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Olha a humildade daquele homem. Então, um outro modo também de falar sobre essas 4 espécies fala disso também, que o etrog, que é tão completo, tenha cuidado para não se ensoberbecer e aprenda com a humildade do Aravá. Muitas vezes, né, o Aravá não é simplesmente aquele crente que não faz nada, que não quer buscar, que nada, não, mas ele muitas vezes é aquela pessoa sincera, que é humilde. E uma vez eu ouvi um testemunho, eu nunca mais esqueci, um pastor estava falando que tinha uma situação lá na igreja dele, uma irmã, e aquela irmã, muitas vezes, ela estava ali, era abençoada, e às vezes Deus até falava com ela, mostrava algo, mas outras pessoas julgavam ela e disseram: não, não é possível, ela nem vem sempre no culto, ela não tem nem tempo para buscar Deus, ela não faz isso, não faz aquilo outro, faz aquilo outro. E um dia ele mesmo questionou com Deus: Senhor, como pode? Por que o Senhor não usa o irmão fulano, a irmã fulana? Aí, naquele dia, o Senhor mostrou para o pastor realmente qual era o espírito daquelas pessoas que ele estava olhando, achando que era etrog. Aí mostrou lá o irmão fulano, a irmã fulana, não sei o quê, e depois mostrou aquela irmãzinha que seria um aravá. Aí mostrou, sabe por quê? Porque ela realmente tem uma fraqueza muito grande, ela cai com muita facilidade ainda. Mas só que todas as noites ela não dorme sem não chorar diante de mim, em arrependimento, pedindo perdão, pedindo ajuda, pedindo socorro. Então, ela está tentando, ela ainda não conseguiu, mas ela se redime a cada noite. Um aravá. Realmente uma pessoa humilde, que se humilha, reconhece o seu erro. Não estou dizendo com isso que, então não tem problema, a pessoa faz o que quer, de noite ela se arrepende. Não é isso, não vão colocar palavras na minha boca. Estou falando que nós temos que ter cuidado em não fazer juízo de valor, porque o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração que está dentro. Então, o que a gente não sabe, muitas vezes, aquela pessoa está na sua agonia, buscando ali, tentando consertar. Então, a gente precisa, até nessas horas, pedir sabedoria a Deus. Como a gente não sabe, a gente ora e apresenta aquela vida diante de Deus. Senhor, eu apresento. Se Deus quiser falar, quiser mostrar, se for necessário, como aconteceu no caso desse pastor, Deus vai fazer, senão ele não vai fazer. Então, a nossa tarefa realmente é não julgar. Mas então eu vou deixar a pessoa no erro para lá e para cá, passar a mão em cima do erro? Não, não. A minha tarefa é continuar falando a verdade, é ser um etrog no meio de todas as espécies, é transmitir, é influenciar. Agora, a pessoa é que tem que também assumir, ela tem que receber. A mesma coisa, eu vou ensinar para quem quer receber, para quem quer ser ensinado.
Então, eu não vou chegar e ficar falando, não, mas você tem que saber, é isso, isso, mas a pessoa não quer saber. Então, nós temos hoje oportunidade, graças a Deus, pela internet, a gente consegue gravar e deixar gravado, mas quantas pessoas não entendem, não sabem e também não querem saber? Agora, aqueles que quiserem saber, quando clicar lá, ou quando receber um compartilhamento, por exemplo, de vocês, mesmo compartilhando, aquela pessoa vai procurar saber, vai se informar. Então, a minha tarefa é essa, eu não vou tentar forçar nada goela abaixo, eu vou me aproximar, eu vou influenciar, e eu vou até ensinar, se essa pessoa quiser ser ensinada, se ela quer receber, né? Então, por quê? Para não cair também numa outra condição que Jesus também nos alertou. Deixa eu botar aqui de volta. Essa aqui está meio apertadinha. Direita depois para mim, Rosana, por favor. Que é para não atirar pérolas aos porcos. Poxa, Lenice, essa palavra é muito dura, você não deveria falar essa palavra. Bom, então quem não deveria falar essa palavra é Jesus. Mas ele falou. Agora, eu não estou julgando ninguém, não compete a mim julgar ninguém. Mas, às vezes, a gente se aborrece porque a gente quer passar para uma pessoa e a gente acha que tem que ser naquela hora, tem que ser daquele jeito, e aí a gente acaba jogando, como jogar pérolas aos porcos. Mas por quê? Porque para porco, você jogar pérolas, um negócio caríssimo, ou jogar as bolotinhas de batata, é tudo a mesma coisa. Só que a batata vai estar lá, ele vai pegar e vai comer, porque ele sabe que come. Quando ele for pegar a pérola, que ele pisar, aquele negócio é duro, for tentar comer, não serve para comer, ele vai sair pisando. Tem pessoas que realmente estão tão fechadas, elas não querem realmente, então aquela palavra profunda, como um tesouro, como uma pérola, para ela, ela não quer, ela rejeita, ela pisoteia e sai andando, pisoteia e sai andando. Então, vamos também ter sabedoria, né? Qual é o momento, qual é a hora, qual é o jeito. Nós vamos andar em humildade, vamos nos aproximar. Agora, já estamos adiantados aqui, eu quero falar, falei que eu ia falar para vocês sobre a festa do 8º dia, e vou fazer um resuminho aqui rápido, que a gente já falou quando a gente falou de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então, essas últimas festas agora do calendário bíblico, tivemos Yom Teruah, que é justamente quando se comemora Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Quem quiser entender melhor, assiste meu vídeo, tem um vídeo lá só sobre entendendo Rosh Hashanah e Yom Kippur. Lá está bem explicadinho. Então, eu expliquei lá que Yom Teruah, né, dia do toque, dia do brado, onde o shofar é tocado ali, começa a ser tocado e ele vai ser tocado depois várias vezes em Yom Kippur e vai ser tocado até a festa de Sukkot. E acontece que a volta de Jesus, ela vai acontecer nesse período festivo. Quando eu digo nesse período festivo, eu digo calendário festivo dessa época, não estou dizendo agora, esse ano, né? No calendário festivo dessa época. Então, o toque, o brado, são as trombetas começando a tocar e anunciando, Jesus está vindo, se prepare, ele está vindo, e ele vai vir nesse intervalo, né, de Yom Teruah para Yom Kippur. Profeticamente, essa parte aconteceu em parte, não aconteceu totalmente, assim como a questão lá do Pentecoste aconteceu uma parte, não aconteceu totalmente ainda. Então, isso também aconteceu parte, né, com a primeira vinda de Jesus. A morte dele na cruz e o seu sangue derramado é o Yom Kippur, nesse sentido, sim, o sangue dele foi derramado no tabernáculo do céu, no propiciatório do céu, de uma vez por todas, não precisa derramar novamente. Nós agora precisamos crer e confessar.
Mas uma das coisas que acontece no Yom Kippur é a abertura dos livros. Livro da vida, livro das obras. E é saber o quê? Na verdade, é o nome ser selado no livro. O livro do ano, né? O livro de obras e o livro dos vivos. E nós podemos, então, fazer essa analogia com o nome está selado, escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas no dia do julgamento do Cordeiro também será aberto o livro das obras. Mas aqueles que ouviram o toque da trombeta, Yom Teruah, e verdadeiramente entraram no novo ano, no ano novo, ou seja, nova criação, um novo tempo com o Senhor, então o nome deles, o nosso nome, nome de todos esses que estão nessa fé, que estão crendo, estará selado no livro da vida do Cordeiro. Então, podem se preparar, porque tem um preparo. Veja que depois de Yom Kippur são 5 dias para montar as cabanas, para se preparar para a festa de Sukkot, a festa das cabanas. Então, uma vez que nós ouvimos o brado, o toque, a mensagem das boas novas, nós recebemos, nós cremos e recebemos o perdão dos pecados, o nosso nome está escrito, nesses 5 dias proféticos, nós não podemos parar. Nós temos que levantar nossas cabanas espirituais, nós temos que nos preparar, nós temos que sair da arrogância, do orgulho e colocar sobre nós o teto das folhagens de palmeira, onde nós podemos ver o céu e as estrelas e lembrar de andar na dependência de Deus. Aleluia! Então, nós temos que estar realmente, profeticamente, nós estamos nesse tempo. Porém, quando o Senhor Jesus voltar e nós estamos vendo os sinais acontecendo, sinal na natureza, sinal na humanidade, sinal de tudo quanto é jeito acontecendo, inclusive em Israel. E o Senhor disse, se esses tempos não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Porque o que está para vir ainda são coisas piores. O Senhor vai nos livrar do juízo para os ímpios. Não vai cair sobre nós, por exemplo, aquela derramada das 7 taças da ira de Deus que está lá escrito sobre os ímpios. Mas nós, enquanto estivermos aqui na terra, nesse início, quando os selos começarem a ser abertos, e essas trombetas com a terça parte da terra sendo afetada, nós vamos estar nesse meio, mas o Senhor promete livramento para os fiéis. E antes que desça toda aquela calamidade, o Senhor então enviará seus anjos para trazer para o seu refúgio os fiéis seus de todas as extremidades da terra. Isso também inclui Israel, inclui a igreja e inclui Israel. E aí, quando o Senhor pelejar e derrotar esses primeiros que estão vindo, né, contra Israel, contra o povo de Deus, e vai o anjo lá por ordem do Senhor prender Satanás por 1000 anos, então vai iniciar o milênio, o reino milenar. E uma vez o Senhor deixou claro para mim esse entendimento, que o milênio é um ensaio para o Olam Rabá, para a eternidade, para o porvir, que é representada na festa de hoje, o 8º dia, Shemine Atzeret, junto com Simchat Torá, a alegria da Torá. Shemine Atzeret, a festa do 8º dia, o dia do nosso júbilo, a festa do nosso júbilo, e Simchat Torá, a alegria da Torá. Aleluia, porque o Senhor disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, que fala do estabelecimento da festa do 8º dia, diz, o primeiro céu e a primeira terra já não existe, o mar já não existe, e Deus agora ele fez novos céus e nova terra. Aí será o Olam Rabá, será o Éden restaurado. Aleluia. Mas aí já terá acontecido o milênio de Cristo. E no final do milênio, o texto diz, é necessário que Satanás seja solto por um pouco de tempo, ele é solto e ele ainda vai achar no meio das nações gente querendo se rebelar contra o Messias e Yeshua.
e ele ainda vai conseguir, vamos, é ele que é culpado, e aí todos serão derrotados, e Satanás também será lançado no lago de fogo e enxofre, haverá o juízo final, e então todo o mal extirpado, e aí nós teremos, sim, a restauração, a eternidade. A festa do 8º dia fala disso, e a festa de Sucote fala do milênio. Então, o milênio é um ensaio para o Olam Rabá, porque será no Olam Rabá o Éden restaurado, tudo aquilo que o Senhor sempre planejou para a humanidade. Viveremos, realmente seremos de novo vestidos da glória de Deus. Aquilo que nós perdemos, né? Que o apóstolo Paulo fala em Romanos, todos pecaram e desvestidos, né? Ou destituídos estão da glória, da luz de Deus. Mas quando chegar nesse tempo, e então também estaremos já com um corpo, esse corpo glorificado é esse corpo de glória, esse corpo de luz, será o Éden restaurado, será aquilo que o Senhor sempre planejou para sempre, para todos aqueles que vão entrar na redenção. A redenção ela é oferecida a toda a humanidade, embora nem todos realmente abrem o coração para isso. Então, não é que qualquer hora Jesus vai voltar, vai ter o arrebatamento invisível, vai levar a igreja e acabou, e quem ficar aqui vai se ferrar junto com Israel. Na verdade, isso que começou no século XIX, essa história que depois ela foi fomentada e aumentada por Scofield nos Estados Unidos, essa história não tem fundamento bíblico. Vamos voltar, vamos restaurar todas as coisas, vamos voltar para o princípio, lá como a igreja começou. Inclusive, as igrejas históricas, elas não tinham essa cultura até o século XIX, quando isso se espalhou lá nos Estados Unidos, quando essa Bíblia foi lançada. E aí que começou. Mas se você for ler livros antigos, dos teólogos antigos, tradicionais, históricos, batista, presbiteriano, metodista, e outro, você vai ver que não tinha isso. Então, está na hora da gente começar a clarear. Então, por isso, nós queremos ser um etrog que se aproxima das espécies para influenciar positivamente. Porém, se a espécie repelir, repudiar, vai deixar de receber. Mas você está ali, no meio, você não está rejeitando, mas você não está se contaminando. Eu vou deixar de ser etrog, de ter sabor e perfume por causa dos outros. Não. Eu tenho que ser cada vez mais buscar ao Senhor, cada vez mais me ignorar, cada vez mais ser um exemplo. Não rejeitar, ser humilde para estar junto, mas não posso abrir mão da revelação que Deus está trazendo. Esse é o tempo. Por isso que nós lemos várias vezes no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós nos juntamos lá com, por exemplo, o pessoal lá do Ensinando de Sião, restauração já, é o que nós estamos buscando. Restauração na igreja, restauração em Israel, restauração para realmente podermos, então, apressar a vinda do Senhor Jesus. Pode ser que esse ano, Shemitah, seja o último ano antes de entrar a última semana de Daniel. Pode ser, porque o ano de Shemitah ele é sempre um ano de muitas coisas acontecendo. É um ano que há remissão, mas é um ano também de acerto de contas. Por isso nós estamos vendo. E lembre, quando estamos falando de ano, não pense no calendário gregoriano, pense no calendário bíblico, em Rosh Hashanah, que começou agora. Pense nesses termos. Então, nós estamos realmente a passos largos. Estamos, de fato, podemos dizer, já na era messiânica. E as portas estão aí se abrindo. E nós precisamos
compreender e precisamos nos preparar para os acontecimentos. Com certeza, a volta de Jesus acontece num período desse, de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Mas ele disse o dia e hora, ninguém sabe. Eu não estou falando dia e hora. Eu não sei também. Ano, dia e hora, não sei. Quem sabe? Mas tem uma coisa que Jesus falou. Vocês sabem olhar para o tempo e dizer, vai chover, vai fazer sol. A estação é assim, assada. Então, ele diz, entendam também os sinais. Aprendam a entender os sinais. E um dos sinais também está relacionado com Israel, aliás, o principal. Os acontecimentos em Israel são o grande relógio de Deus para a vinda, né, de Jesus, a volta de Jesus. Então, nós precisamos estar ligados. Então, essa festa do 8º dia, Shemini Atzeret, né, o 8º dia de celebração, de júbilo, de festa, que é junto com Simchat Torá, lá em Israel um dia só, e na diáspora são 2 dias, um dia Shemini Atzeret, outro dia Simchat Torá. Então, é uma celebração muito festiva, realmente. Inclusive, lá em Israel, quando você chega nesse dia, no muro, lá junto ao muro ocidental, que é chamado, conhecido, né, por Muro das Lamentações, nossa, é muita festa, muita alegria. E eles saem ali pelas ruas com aqueles rolos da Torá, né, originais, que é tudo escrito à mão, enorme, dançam e pulam. Então, você vê, às vezes, aqueles rabinos, às vezes, magrinhos, já de idade, e eles fazem verdadeiro malabarismo. Quando eu vi aquilo a primeira vez, fiquei lembrando de Davi dançando na frente ali do cortejo da arca, né? E se você for no original, você vai ver que Davi dançava e fazia malabarismos. Por isso que a Mical ficou escandalizada, porque, além de tudo, ele tirou todas as suas vestes reais e estava só com a túnica, como se fosse ali no meio dos escravos, um escravo também. Mas ele estava se colocando como um escravo do Senhor. Ele disse, eu não sou rei aqui. Né? Então, é muito bonito realmente, é muita dança, muita cantoria, muita festividade, muito agradecimento. E eu até perguntei ao senhor, porque em Israel vem tudo junto, mas na diáspora é Shemini Atzeret, no dia seguinte, no caso, seria amanhã, Simchat Torá. E o Senhor falou, porque a minha palavra dura para sempre. Então, haverá o grande dia do júbilo, que é o 8º milênio, que é o Olam Rabá, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Lembremos que a palavra é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Que Deus te abençoe, que essa reunião seja festiva aí na sua casa. Espero que você tenha podido fazer alguma coisa, colocar uma mesa, alguma fruta, um pão, o que você tiver. Se você não tem fruta nenhuma aí, tem pão, coloca o pão agora, que nós vamos abençoar, vamos consagrar. O que você tiver, tem o suco, tem água, não tem suco, tem água, coloque a água, vamos abençoar. O que eu tenho aqui é arroz e feijão, então coloque o seu arroz e feijão, nós vamos abençoar agora nesta hora. Amém? Alguém tem alguma perguntinha para fazer, quer fazer antes dessa oração? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos colocar as fotinhas de vocês aí, um pouquinho. Pelo menos a foto da gravação. Márcia estava tarefada lá, que ela falou também. Ninguém tem nenhuma pergunta? Então, eu quero fazer essa benção, abençoar, né, vocês agora. E nós vamos abençoar o que temos aqui. O que você tiver agora aí, pode até ser Coca-Cola, viu, Fabiana? Mas, de preferência... Não, tem não. Tem Coca-Cola, não. Pega a sua água, um pedaço de pão, um biscoito, o que tiver aí, que você tiver, né? Nós falamos mais cedo, né, sobre quem pudesse montar a sua mesa, seu sucá, mas é muita correria, eu sei, muitos não podem, nós estamos aqui
né, aqui na varanda, coloquei lá um pano assim. Eu estava tendo uma festa ali na rua, até acabou agora, né? Aí tem aqui os galinhas aqui de bambu que eu ganhei, né? Tem esses daqui também, não sei se vocês estão vendo. Peraí, deixa eu virar. Peraí. Ninguém tem pergunta, não? Ó, aqui, ó. Consegui esse tecido, parece até umas madeirinhas, né? Como eu não tenho madeira, Parece. está, ó, lá em cima. Coloquei lá no teto as palmeirinhas. Canta alegremente, olha lá, no teto, olha lá. Palmeirinhas. Aqui, frutinhas, sementes. Aqui nós temos também aqui, ó, o manjericão, a salsa, que é muito importante também. Não sei se está aparecendo aí. Ah, Tá é. aparecendo. Tá Aí, aparecendo. tá. Ai, é, pena que vocês não estão aqui. Aí, pãozinho, Verdade. alface, suco de uva. Ali temos o grão, é um feijãozinho branco. Azeitona, uva. O Mausana já filmou, né? Aqui está a Uhum. Rosana, botando música aí. Ali está a Sônia comendo uma maçã. Ah, ok, então vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na tua presença. Não estamos aqui agora fisicamente dançando, mas poderíamos estar, mas o nosso espírito está, a nossa alma está alegre. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de fazer esse vídeo, pelas tuas filhas que conseguiram entrar. Também, Senhor, aquelas pessoas que ficaram de entrar e não sei se não entraram por causa do atraso que tivemos no início ou por qualquer outro motivo, mas que o Senhor esteja visitando. Mas eu quero também estar abençoando aqueles que vão assistir também depois desse vídeo, Senhor. Senhor, que aquilo que nós falamos aqui, Senhor, possa ficar gravado na mente, no coração, e todos aqueles que estão buscando, Senhor, buscando de Ti, buscando orientação, buscando, Senhor, entendimento, buscando restauração, que eles possam também, Senhor, encontrar. Senhor, e agora eu quero abençoar todos esses alimentos, Senhor, que estão aqui, essas bebidas, Pai. Eu quero abençoar também lá na casa, Senhor, das tuas filhas, que elas estiverem à mesa agora, Senhor. Seja, Senhor, uma refeição, uma janta, um pão, uma fruta, uma água, um suco, seja o que for. Senhor, que seja abençoado, Senhor, que ao ser ingerido faça bem, Senhor. E que também, Senhor, o Senhor supra a dispensa, Senhor, delas. Nunca falte, Senhor. Nunca falte, Senhor, e não apenas que tenha o necessário, mas tenha com abundância também para poder repartir com aqueles que tiverem necessidade, Pai. Por isso eu oro, Senhor, pela provisão abundante, por portas abertas, Senhor. Oh, meu Pai, abençoa também os negócios, Senhor, das tuas filhas, acampa teus anjos ao redor da loja, Senhor, da fábrica, Senhor, as casas, Senhor. Eu abençoo, faz prosperar, Pai. Eu decreto prosperidade em nome de Yeshua HaMashiach também, Senhor, nos projetos da Andréia, nos concursos. Senhor, abençoa, Senhor, na escola, na matrícula, Senhor, abre portas novas, portas excelentes, em nome de Yeshua HaMashiach.
todos aqueles, Senhor, que nessa hora, Senhor, ao assistir, Senhor, crendo, Senhor, e se colocarem debaixo dessa bênção, Senhor, que não é minha, é tua, Senhor, abençoa em nome de Yeshua HaMashiach o seu pão, o seu vinho, a sua água, o seu alimento, Senhor. Eu abençoo a sua despensa, eu abençoo a sua casa, a sua família, a sua sementeira. Você que tem sido um semeador no reino de Deus, abençoa a sua sementeira, que seja próspera a sua sementeira. Em nome de Yeshua HaMashiach, onde você colocar a sua mão, prospere. Onde você pisar a planta dos seus pés, que o Senhor também te dê a prosperidade. Abra os caminhos. Também, Senhor, nesta hora eu ordeno todo espírito de enfermidade que bate em retirada. Em nome de Yeshua HaMashiach, desaloja. Do alto da cabeça até a planta dos pés, nós expulsamos, nós proibimos que o espírito de enfermidade continue a trazer enfermidades, a trazer problemas na saúde física, mental e espiritual. Proibimos a expansão de qualquer bactéria, de vírus, de qualquer tipo de enfermidade, de qualquer nome que se nomeia, nós colocamos debaixo do nome de Jesus, Yeshua, e decretamos cura, saúde, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, sou Cristo. Abençoamos os lares, as famílias, os casamentos, abençoamos as crianças, os adolescentes, os jovens, em nome de Yeshua HaMashiach, abençoamos nossos familiares e parentela, os familiares e a parentela dos teus filhos. Em nome de Yeshua HaMashiach, abençoamos Israel, abençoamos o Brasil, essas bandeiras que estão aí como símbolo. Senhor, que a tua bênção venha como chuva serena, Senhor, agradável, Senhor, lá na terra de Israel e também aqui no Brasil, Pai. Senhor, nós cancelamos todo o espírito de antissemitismo e aqui no Brasil também, cancelamos todo o espírito de corrupção, caia por terra, em nome de Yeshua HaMashiach, abençoamos nossos presidentes, todas as autoridades, inclusive, Senhor, o nosso estado, município e todos os estados e municípios, Pai. Abençoamos também, Senhor, em teu nome, aqueles que estão, Senhor, nos cultos, nas igrejas, guarda a saída de cada um também, Pai. Aqueles que estão também, Senhor, muitos estão trabalhando, que o Senhor esteja guardando o retorno, os que estão também em lazer, em passeio, que o Senhor guarde também o retorno de cada um, o descanso de cada um. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Ainda nesta hora, clamamos por aqueles que estão, Senhor, atingidos, acometidos com Covid, Senhor, que recebam, principalmente aqueles que estão internados, receba a visitação dos teus anjos, Senhor. Não permita, Senhor, que tratamentos errados sejam feitos a essas pessoas. Não permita, Senhor, que funcionários, seja médico, enfermeiro ou qualquer funcionário, aproveite o fato de estar num hospital, num CTI, e faça mal a qualquer pessoa. Não permita, Senhor. Coloca teus anjos, transforma, Senhor, o mal em bem. Tira a morte, Senhor, coloca a vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Shavua Tov. Boa semana para vocês até aqui. Nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Amém. Amém. Vou desligar a gravação. Shalom, shalom.